campeonato já decidido a favor de Alberto Marques, restava saber neste Rally da Régua se o piloto do Ford Sierra Cosworth conseguia ao pleno, ou seja, vencer todos os rallies da época. Tal não aconteceu, talvez unicamente devido aos problemas que o piloto teve a enfrentar, e esta derradeira prova acabou por constituir, logo a partir da primeira classificativa, um prémio para um dos restantes pilotos que, de certo modo, mereciam já uma vitória esta época. Esse triunfo acabou por sorrir a Pedro Leal, sem dúvida um dos pilotos deste slot. De resto, este Rally da Régua, organizado como sempre pelo Sport Clube local, valeu pela decisão do Troféu Marbella, à semelhança do que acontecera já na última época. Para o espetáculo na Régua contribuiu também o carro zero da organização, o Mazda 323 de Vítor Lopes, que vemos já em ação, e que inaugurou as 8 classificativas que compuseram esta prova, disputadas numa única secção. Este é o Alberto Marques, aqui em dificuldades. Já campeão desde o último rally, que logo na primeira classificativa ficou afastado da vitória, que seria a 6ª consecutiva. Ou seja, o Alberto Marques teria triunfado em todas as provas do campeonato. Mas desta vez, a sorte não esteve com ele e teve problemas elétricos, um fio da bobina que se desligou, perdendo muito tempo logo no início do rally. Sérgio Machado e João Neves também não imprimiram o andamento habitual ao Renault 11 Turbo. Isto porque participaram nesta prova apenas com o intuito de a terminar entre os 10 primeiros, posição que lhes garantia o segundo lugar no campeonato. Mais uma vez, Paulo Costa e António Lopes levaram o Renault 11 Turbo à luta pelos lugares da frente e desde as classificativas iniciais estiveram na mira ao 5º lugar, pelo qual lutaram nessa fase com António Viegas em carro idêntico. Também em carro idêntico, João Pinto e Mário Feio aproveitaram os problemas de Alberto Marques para se apoderarem do comando do rally, consolidando gradualmente a sua vantagem para o segundo classificado, Pedro Leal. Vantagem essa que, nesta altura, a terceira classificativa era já de 15 segundos. E depois do Toyota de Armando Ramos e Mário Ribeiro, vemos já o Lancia Integral de Henrique Reis e José Miranda, que conseguiram a segunda posição na classificativa inaugural e mantiveram-se depois na luta por esse posto, até que um apoio do motor partido os obrigou a desistir. Este nacional terminou também de forma negativa para João Garrido e António Cardoso em Renault 11 Turbo, que após a 4ª classificativa começaram a perder terreno, acabando por desistir. Na segunda posição, a seguir a João Pinto, mantinham-se Pedro Leal e Miguel Ramalho no Toyota Corolla GT, que foi de António Coutinho. Pedro Leal, depois de ter enfrentado inúmeros problemas nos dias que antecederam esta prova, a ponto de ter posto em dúvida a sua participação, conseguiu nesta fase inicial livrar-se dos seus mais diretos. António Viegas, praticamente um estreante, que acompanhado por Paulo Primaz foi a revelação deste Rally da Régua, conseguindo um excelente terceiro lugar final, depois de luta acesa com o Toyota de Armando Ramos. O Troféu Marbella, tal como na época passada, decidiu-se nesta última prova. Principais candidatos à vitória, tal como no ano passado, Pedro Azeredo, que nessa altura perdeu apenas por um ponto. Este ano, Azeredo, acompanhado por Carlos Fundo, precisava apenas classificar-se até ao terceiro lugar para vencer no troféu. E isso no caso do seu principal rival, Luís Silva, o mesmo do ano passado, triunfar nesta prova. Mas Luís Silva teve uma prestação mais fraca do que o normal e da liderança deste rally encarregou-se Miguel Valentim, acompanhado por Filipe Carvalho, uma dupla de estreantes no troféu que foram sem dúvida a principal revelação desta temporada, especialmente nas provas de asfalto. Melhor na terra do que no asfalto têm estado Joaquim Mota e Sérgio Paiva, nesta prova muito perto dos 5 primeiros. Mas se António Viegas foi a revelação deste rally, de certo modo pode-se dizer que em termos de Troféu Marbella nasceu também uma estrela. Chama-se Rui Madeira, o Marbella que vimos passar, e tinha já dado provas das suas capacidades, ficando agora no terceiro lugar. Vítor Lopes ainda a deliciar o público antes da organização se ver privada deste seu carro zero por se ter partido o turbo do Mazda 323. E o Alberto Marques, muito depressa, tentando recuperar o tempo perdido e chegar ainda às posições cimeiras, o que provou-se não era tão difícil como à primeira vista poderia parecer. De facto, depois deste forcing, o piloto do Sierra ficou muito perto de Henrique Reis e teria no mínimo herdado a 5ª posição quando este último desistiu. Sérgio Machado calmamente acordou entre os 5 primeiros, mais precisamente em quarto, após as 6 classificativas iniciais. Apesar de relativamente bem colocado, continuou a optar por não forçar o andamento, pensando unicamente em garantir a 2ª posição do campeonato. E este é Paulo Costa, que se mantinha na luta pelo 5º lugar, e antes das 2 passagens noturnas pelo troço de Baião, estava apenas a 1 segundo de António Viegas.
Isto enquanto João Pinto, que estamos a ver agora, liderava à vontade com 33 segundos de vantagem sobre Pedro Leal, cumpridas as 6 classificativas iniciais, compostas por 3 passagens pelos troços de Valadares e de Gestação. Mas se Paulo Costa estava na 6ª posição a apenas 1 segundo de Viegas, era por sua vez ameaçado por este Toyota, o de Armando Ramos, em 7º, a 2 segundos apenas do Renault. Mais uma vez Pedro Leal em andamento espetacular, com 18 segundos de vantagem sobre o terceiro classificado, nesta altura ainda ao Lancia de Henrique Reis. Como dissemos, Sérgio Machado era 4º e António Viegas 5º, mas já algo afastados. E depois de mais esta passagem de António Viegas, vamos ver Pedro Azeredo, que a partir do momento em que soube que a dificuldade que sentia em engrenar a segunda se devia a um problema de sincronizadores, garantindo-lhe os mecânicos que a caixa de velocidades do Marbella não partiria mesmo que forçasse, passou a controlar a prova de Miguel Valentim e a pensar na vitória, preparando-se para atacar a primeira posição nas 2 últimas classificativas, as passagens noturnas pelo troço de Baião. Luís Silva era nesta altura 5º entre os Marbella e continuava a não oferecer perigo para o seu colega de equipa, que assim parecia ter assegurada a conquista no troféu. O mais rápido entre os Marbella era nesta altura Miguel Valentim, sempre em primeiro lugar depois de uma escaramuça inicial com Pedro Azeredo, que o fez perder temporariamente a liderança. Rui Madeira tinha entretanto assegurado o terceiro lugar, que manteve até final, mesmo depois das classificativas noturnas, em que muita coisa aconteceu em termos de classificação geral. As 2 passagens por Baião foram de facto decisivas para encontrar o vencedor tanto da prova como do troféu Marbella. O Alberto Marques tentou tudo por tudo. Com o carro a falhar, conseguiu ainda ganhar 15 segundos na primeira passagem, mas depois um furo na roda da frente direita relegou-o para a 6ª posição. Sérgio Machado, por seu turno, não se apercebeu que poderia ter atacado e até talvez vencido o rally quando desistiram Henrique Reis e João Pinto, este devido a problemas elétricos. Pedro Leal ficou na primeira posição, que soube guardar até final. Venceu com o tempo total de 50 minutos e 33 segundos. Na segunda posição ficou, portanto, Sérgio Machado a 20 segundos. António Viegas venceu a derradeira classificativa e assegurou a terceira posição a 27 segundos de Pedro Leal. O quarto foi Armando Ramos a 31 segundos, que nesta fase levou definitivamente a melhor sobre Paulo Costa, o quinto a 42 segundos. Também entre os Marbella estas 2 passagens foram decisivas. Pedro Azeredo atacou forte e conseguiu desalojar Miguel Valentim da primeira posição, enquanto Rui Madeira se mantinha em terceiro. Desta forma, Pedro Azeredo conseguia a vitória no troféu Marbella com o máximo de pontos possível, com este seu 4º triunfo da temporada. O seu tempo total foi de 53 minutos e 5 segundos. Na segunda posição ficou Miguel Valentim a 19 segundos, na terceira Rui Madeira a 1 minuto e 10 segundos, na quarta Luís Silva a 1 minuto e 25 segundos e na quinta João Santos a 1 minuto e 55 segundos. Estamos a ver a passagem de Miguel Valentim, em bom andamento, mas mesmo assim a não conseguir resistir a Pedro Azeredo. Já na régua, a consagração de Pedro Leal, que acabou por ser um vencedor inesperado, apesar das boas provas que deu durante toda esta temporada.
tudo bem, não tivemos nenhum problema. Até agora a época tinha corrido um bocado mal, tivemos sempre qualquer coisa que nos impedia de ter resultados e agora finalmente parece que correu tudo bem e pronto. E tivemos sorte também com problemas dos outros, que acontece sempre, mas acho que também fizemos um bocado por isso, por andar bem. Pensaste, portanto, que poderias ganhar o Rally deste ano? Sinceramente foi ao acabar o primeiro baião, porque baião eu tinha treinado relativamente pouco e estava com um bocado de receio, não estava muito por dentro da vantagem que tínhamos. Depois do primeiro baião acreditei que sim, que podíamos ganhar, desde que não acontecesse nenhum azar. Para Pedro Azevedo, depois da vitória no Troféu Toyota, o triunfo agora entre os Marbella após mais uma prova muito renhida. Mais uma vitória difícil, tive uma primeira parte cautelosa, tive um problema na caixa de velocidades com o sincronizador da segunda, entretanto o Zé Mário Gonçalves conseguiu resolver o problema e depois nas duas últimas passagens em Baião ataquei e consegui vencer esta prova. Foi uma prova bastante difícil, portanto,